Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e dando continuidade à nossa playlist de imposto de renda para o ano de 2023. No vídeo de hoje eu vou te ensinar o que você precisa saber e o que você precisa fazer para declarar corretamente as suas ações no imposto de renda. Então, se você comprou, se você vendeu, se você trouxe ações de anos anteriores, tudo isso ao longo do ano de 2022, você precisa declarar isso na sua declaração anual de imposto de renda agora em 2023, o que é exatamente o que eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador, passo a passo, utilizando o programa gerador da declaração anual da Receita Federal. E lembrando, pessoal, que existem vários critérios que te obrigam ou não a ter que declarar imposto de renda. E no primeiro vídeo da playlist eu falei sobre esses critérios e a partir do momento então que você, por algum motivo desses que estão nesse vídeo, você está obrigado a declarar imposto de renda, você simplesmente precisa falar para a Receita Federal, mostrar para ela por meio da sua declaração anual de imposto de renda, tudo que você tem, tudo que você fez em termos patrimoniais ao longo de 2022, o que inclui também mostrar para a Receita o quanto que você tem em ações, se você vendeu, se você comprou ações ao longo de 2022 e se você obteve lucro ou não com essas operações oriundas do mercado de ação na Bolsa de Valores brasileira. Se você inclusive está chegando aqui agora no canal, caindo de paraquedas nesse vídeo, eu sugiro fortemente que antes de mais nada, você veja então esse vídeo sobre as regras de 2023 de obrigatoriedade da declaração de imposto de renda, para você saber se efetivamente você está obrigado ou não a preencher e entregar a declaração anual. E aí sim, se você sabe que você precisa entregar a declaração anual, aí vamos então nos atentar agora à parte de ações, como você declara as suas ações. Mas antes de partir para essa demonstração prática aqui na tela do meu computador, só não deixe de depois visitar os outros vídeos integrantes aqui da playlist de Imposto de Renda 2023. Vou fazer vídeos também sobre investimentos no exterior, criptomoeda e sobre a obrigatoriedade ou não, quais são exatamente as regrinhas que te obrigam ou não a ter que entregar e declarar seu imposto de renda agora no ano de 2023. Dito isso, dados todos esses recados, vem aqui comigo na tela do meu computador para você entender quais são os 3 passos que você precisa seguir para você então declarar corretamente os seus investimentos em ações no imposto de renda. Bom, pessoal, então estamos aqui na famigerada tela do programa gerador da declaração de imposto de renda relativa ao ano de 2023. Esse daqui já é o programa atualizado para o ano corrente de 2023, exatamente o programa que você precisa baixar aí no seu computador para você preencher a sua declaração anual. Inclusive, vou deixar aqui embaixo na descrição o link do site da Receita Federal de onde você pode baixar esse programa. E aí, quando você vai declarar as suas ações no imposto de renda, relembrando que tem vídeos aqui na playlist RPF 2023 sobre outros tipos de ativos para você declarar no imposto de renda. Nesse vídeo aqui a gente vai falar hoje exclusivamente sobre ações. Quando você vai declarar os seus investimentos em ação, é extremamente importante que você se lembre que existem 3 passos a serem seguidos. E se você não fugir desses 3 passos, pessoal, não tem erro. Você vai declarar corretamente os seus investimentos. O primeiro passo é esse daqui que você vai declarar na parte de bens e direitos, no campo bens e direitos da sua declaração. E nesse campo você então vai informar o seu balanço, a sua posição patrimonial em 2023 com relação aos seus investimentos em ações. E eu vou te mostrar daqui a pouquinho como que você faz isso. Vou só te mostrar os outros 2 passos para depois a gente repassar detalhadamente sobre o que você tem que fazer em cada um dos passos. Então, no primeiro passo, você vai ter que informar em bens e direitos qual é a sua posição patrimonial em termos de ação em 31/12 de 2022. Depois que você informa para a Receita tudo que você tem em termos patrimoniais de ações, você precisa declarar com relação às ações que você teve ao longo de 2022, se você recebeu algum tipo de provento, ou seja, de dividendos ou de juros sobre capital próprio. Se você não sabe o que são dividendos, o que são juros sobre capital próprio, que são formas de distribuição de lucro que as empresas fazem aos seus acionistas, vou deixar também aqui em cima um vídeo em que eu já falei há mais tempo aqui no canal sobre essas formas de ganhar dinheiro com ações que não seja tão somente com a valorização do preço da ação, que é o recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio. E o passo 2 é justamente esse. Depois que você declara a sua posição patrimonial acionária em bens e direitos, você tem que
que então declarar aquilo que você recebeu de dividendos e de juros sobre capital próprio distribuído pelas ações que você tem em carteira. E a gente vai fazer isso em outros dois campos aqui da declaração, que são na parte de rendimentos isentos e na parte de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva. E esse então é o passo 2 da sua declaração de ações no imposto de renda. Já o passo 3 vai ser aquele que vai ter que ser dado para quem alienou, ou seja, para quem vendeu, para quem fez operações de venda de ações na Bolsa de Valores. Seja operações em que você teve prejuízo, seja operações em que você teve lucro, independente de ser um lucro isento ou um lucro não isento, né? Você vendeu ações na Bolsa de Valores ao longo de 2022, você precisa vir aqui na parte de renda variável e preencher aqui a parte de operações comum / day trade, o que é que nós vamos falar hoje aqui no passo 3 desse vídeo. Então, a partir do momento em que você sabe que você tem que passar por esses 3 passos, vamos então ao primeiro passo, que é o mais simples de todos, que é a parte de bens e direitos. E aqui então, pessoal, na parte de bens e direitos, você tem que mostrar para a Receita qual que é a sua posição patrimonial, quais as ações que você tinha, qual que é a quantidade dessas ações que você tinha, por meio de qual corretora e qual que é o preço médio que você teve, né, ao adquirir essas ações ao longo do ano passado. Você vai selecionar então aqui o campo novo, você vai vir aqui no grupo participações societárias e vai vir em ações, inclusive as listadas em bolsa, ou seja, grupo 3, código 1. E aí você vai ter que colocar aqui, informar o CNPJ da empresa cuja ação você comprou, né? Você adquiriu aí uma cota, um pedacinho de uma empresa listada em Bolsa de Valores. E aqui então você vai colocar o CNPJ dessa empresa. E aí você pode se perguntar nesse momento, Sofia, mas eu não tenho a mínima ideia de qual que seja o CNPJ. Eu tenho, por exemplo, ações de Banco Bradesco, eu tenho ações de Magazine Luiza, eu tenho ações da companhia VEG, eu tenho ações da empresa Eneva, mas eu não tenho a mínima ideia de qual que seja o CNPJ dessa empresa. E eu vou te dar uma dica, então, de como que você descobre o CNPJ da empresa, né, que você tem ações aí em Bolsa de Valores, e para isso você vai precisar utilizar o Google. Abrir aqui uma nova aba no Google, e, por exemplo, se você quer saber qual que é o CNPJ que você tem que declarar da empresa que você tem ações, basta você digitar o nome da empresa, seguido da frase relacionamento com investidores. Então, por exemplo, eu quero descobrir aqui qual que é o CNPJ que eu tenho que declarar no imposto de renda das ações de Banco Bradesco. Então, eu vou vir aqui, vou digitar Banco Bradesco no Google e relações com investidores. Até já apareceu aqui, ó, relação com investidores. E você vai vir aqui no site do Banco Bradesco, que é criado e voltado exclusivamente para os investidores, para aquelas pessoas que têm ações de Banco Bradesco. Por isso se chama o site de relações com investidores. E aí, pessoal, para buscar o CNPJ da empresa, eu gosto muito de vir aqui na parte de informações ao mercado, e aí eu vou buscar algum boletim, alguma divulgação ao mercado que o banco fez recentemente, porque lá, obrigatoriamente, sempre tem que constar o CNPJ da companhia. Então, eu vou vir aqui, ó, informações ao mercado, vou vir, por exemplo, então, aqui na parte de comunicados e fatos relevantes, e vou abrir, pessoal, qualquer comunicado aqui, tá? Não me interessa o conteúdo do comunicado, eu só quero consultar dentro desse comunicado qual que é o CNPJ da companhia. E aí, pessoal, nesse primeiro comunicado que eu já achei aqui, olha, aparece o CNPJ aqui já no cabeçalho, e é exatamente esse CNPJ, então, que você vai voltar lá na sua declaração anual e vai preencher aqui. E no campo de discriminação, você vai colocar o quê? Você vai colocar simplesmente o que você comprou. Então, você coloca, vamos supor, né, que você, né, em 31/12 de 2022, você tinha 30 ações, né, de Banco Bradesco, negociadas sob o código BBDC4. Tem também outro tipo de BBDC, né, de tipos de ação do Banco Bradesco, tem BBDC3. E aqui, no caso, estou usando como exemplo 30 ações preferenciais de Banco Bradesco, que são aquelas do tipo BBDC4, né, compradas, adquiridas ao longo de 2022 pela corretora. E aí você informa qual que é a corretora por onde você tem custodiados, né, esses ativos financeiros, e você precisa informar o seu preço médio. E o que significa isso, Sofia? O que é isso, preço médio? Que diabos é o tal do preço médio? Preço médio, pessoal, significa a média de preços que você conseguiu ao longo das suas aquisições de um determinado ativo dentro de um determinado período. Então, por exemplo, se você ao longo de 2022 você comprou, né, numa única tacada de uma única vez 30 ações de Banco Bradesco, né, ao valor de R$15 cada ação,
né? Se você comprou 30 ações e por cada uma você pagou R$15, o seu preço médio é esse, R$15. Agora, se você, durante 2022, você primeiro fez uma compra de 30 ações ao preço de R$15, depois você fez uma compra de mais 20 ações ao preço de R$16, né? Você vai ter um preço médio diferente, que ele é calculado através da média ponderada, né? Se você não sabe o que é média ponderada, depois você dá um Google aí, você vai fazer a média ponderada entre a aquisição de 30 ações ao preço de R$15 e a aquisição de 20 ações ao preço de R$16. E aí você vai chegar ao preço médio de aquisição, que é a média ponderada dessas compras que você fez, e você vai informar isso na receita, né? Vamos perguntar aqui para você depois, foi negociado em bolsa de valores? Você vai colocar sim, né? E aqui até já te pergunta, né, o código da negociação. Você pode repetir esse código que está aqui, né, BBDC4, você coloca ele aqui de novo, BBDC4, e aí o programa te pergunta qual que era a sua situação em 31/12 de 2021 e sua situação em 31/12 de 2022. Se é a primeira vez em que você comprou ações ao longo do ano de 2022, né, você não tinha nenhum histórico com relação a esse ativo para você preencher aqui no campo situação em 31/12 de 2021. E aí você então vai pegar o preço médio, vai multiplicar pelo número de ações que você tem e você vai colocar aqui o valor total que você tem, o valor patrimonial em situação em 31/12 de 2022. E nesse momento é muito importante você saber o seguinte, a Receita não quer saber qual que é o valor atual dessas ações que você tem, a Receita não quer saber qual que foi, né, o valor que essas ações aí flutuaram ao longo do ano, a Receita quer saber o preço que você pagou, o quanto você gastou para ter esses ativos aqui. Então você precisa multiplicar o seu preço médio pelo número de ações que você tem e preencher em situação de 31/12 de 2022. Agora, se você já negocia ações há mais tempo, né, você traz, por exemplo, essas posições de Banco Bradesco de anos anteriores, né, vamos supor que você tem 30 ações de Banco Bradesco desde 2018, né, e que você deixou essas ações lá, nunca mudou. Você simplesmente vai copiar e colar a sua posição que você tinha em anos anteriores, né? A situação em 31/12 de 2021 é a mesma em 31/12 de 2022, mostrando para a Receita que você trouxe esses ativos de anos anteriores e que a sua posição se manteve inalterada. Agora, se você é uma pessoa esquecida, né, que não lembrou de declarar esse ativo em anos anteriores, você consegue perceber que a declaração não é como se fosse um diário dos anos da sua vida? E aí não tem como você colocar essa informação aqui, né? Se você, por exemplo, comprou ações em 2018, depois disso nunca mais declarou e agora você quer fazer certinho em 2023, o que você precisa fazer é uma declaração retificadora dos anos anteriores, mostrando para a Receita que você se omitiu de declarar um ativo, para que aí sim agora você consiga colocar aqui na sua declaração de 2023, relativa a tudo que você fez em 2022, né? Que você tinha um determinado ativo em 31/12 de 2021 e que não se alterou ao longo do ano de 2022. E aí, pessoal, para cada ação que você tem, né, por exemplo, se eu tenho ação de Banco Bradesco, eu vou ter que fazer essa operação aqui. Se eu tenho agora ações de Magazine Luiza, eu tenho que voltar e criar um novo campo de bens e direitos aqui, passar pelos mesmos caminhos. Se eu tenho ações da empresa Engie, eu venho aqui e crio um novo caminho. Aí você pode se perguntar assim, ah, Sofia, mas eu não lembro, né, quanto que eu paguei nesses ativos. Como que eu faço para ter essa informação? E é o seguinte, pessoal, cada compra que você faz aí em bolsa de valores, por meio do home broker da sua corretora, você recebe como se fosse um cupom fiscal dessa compra, que é a chamada nota de corretagem. Vou trazer aqui para vocês uma nota de corretagem do Banco Inter. Vou até dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. E essa daqui é como se fosse a nota fiscal de uma compra ou uma venda, ou seja, uma operação que você fez em bolsa de valores. Aqui mostra a data em que foi feita essa operação, o número da nota, né? Se foi uma compra ou uma venda, aqui no caso é uma nota de venda, o tipo do ativo. Aqui o exemplo que eu trouxe foi de ações de Itaú, ações preferenciais de Itaú e Tube4. A quantidade vendida aqui no caso e o preço em que foi vendida, né? Totalizando então R$14.005 nessa venda. E aqui mais embaixo você tem alguns outros dados, mas o que você precisa entender é que você então alienou essas ações ao preço de R$28,01. E se fosse uma compra, aqui você saberia também o seu valor de compra, quanto que você pagou por esse ativo. E é justamente esse valor aqui que você tem que levar em consideração para fazer o cálculo da sua média ponderada, para você colocar aqui na sua declaração anual, na parte de bens e direitos. E mais para frente vocês vão ver que o preço médio é fundamental para que você calcule o ganho de capital ou prejuízo que você teve, que você vai informar lá na parte de operações em renda variável. E aí agora, nesse momento da declaração, você pode estar pensando, putz,
Mas a Sofia nem começou a falar direito de imposto de renda, de declarações, e eu tô completamente perdido porque eu não consigo calcular o meu preço médio, né? Eu fiz várias operações ao longo do ano, eu nem me importei com essas notas de corretagem, eu não calculei nenhum preço médio. Minha vida agora tá um caos porque eu tenho dezenas de notas de corretagem para calcular preço médio e eu vou perder muito tempo com isso, né? Fazendo cálculo a cálculo de média ponderada. E para você, né, que não se preocupou, não se atentou, tá aí com um bolo de notas de corretagem para você calcular o preço médio das suas ações, eu tenho uma excelente notícia para te dar. É o seguinte, existem, pessoal, programas automatizados que simplesmente você importa a nota de corretagem para dentro desse programa e ele já te dá todas as informações que você precisa, como por exemplo, né, o preço médio, a sua posição em 31/12 e programas que geram relatórios completos com tudo que você precisa declarar no imposto de renda. Você basicamente vai pegar o relatório desse programa e vai trazer aqui para sua declaração anual. Programas como esse aqui que eu vou mostrar para vocês, que é o MyCapital, que é uma calculadora de imposto de renda sobre renda variável. Basta você importar suas notas de corretagem aqui para dentro do programa da MyCapital ou tão somente sincronizar a sua conta da corretora com o programa que tudo vai vir bonitinho, mascadinho para você, sem ter que você fazer uma conta de média ponderada. Tô aqui dentro da minha conta da MyCapital e vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Olha, aqui você tem a sua posição mês a mês, então vou mostrar para vocês um exemplo. Olha, mês de novembro, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu não vendi nada em novembro, tá tudo zerado, mas em dezembro eu lembro que eu vendi. E aqui dezembro, olha, já tá tudo bonitinho para mim. O próprio programa da MyCapital, que é essa calculadora automática, né, de imposto de renda e que te traz relatórios e que te permite fazer o acompanhamento de perto da sua posição acionária, ela já me mostrou que em dezembro eu vendi mais de 20 mil reais. Né, eles, além de me avisarem que eu, né, vendi mais de 20 mil reais com lucro, eles já falam, olha, você precisa pagar imposto sobre esse lucro que você teve e eles já te mostram que basta com um clique você emitir o documento de arrecadação fiscal para você pagar. E além do programa da MyCapital fazer esse acompanhamento mês a mês, vou pegar aqui um outro mês, por exemplo, o mês de março. Aqui no mês de março eu vendi, olha, R$19.374, mas como eu não ultrapassei o limite de 20 mil reais, né, que é o limite que você tem, você pode vender até 20 mil reais por mês em ações na nossa Bolsa Brasileira, que se você tiver um lucro, esse lucro ele é isento de imposto de renda, e aqui eu vendi R$19.374 em março, e por isso, como eu não vendi mais de 20 mil reais em ações dentro do mês, o lucro que eu obtive com essa venda, ele é isento e por isso não tem nenhuma DARF, olha, sem DARF a pagar. E aí o programa da MyCapital, ele acompanha com você mês a mês as suas notas de corretagem, as suas operações, basta você vir aqui, ó, em importações e você pode importar, fazer um upload aqui da sua nota de corretagem ou simplesmente você pode integrar a plataforma da sua corretora aqui com o programa, que automaticamente eles já puxam todas as operações que você faz. Para isso basta você vir aqui, ó, no canto superior direito, você vem aqui em integração com a B3, você ativa a integração com a B3, que é a nossa bolsa de valores, e você vem aqui na parte de minha corretoras e você consegue integrar com as corretoras e aí você não precisa nem se dar o trabalho de importar aqui para o aplicativo a sua nota de corretagem. E aí, se você faz isso bonitinho, pessoal, todos os meses do ano, né, você não vai passar nenhum perrengue na hora de declarar o imposto de renda, porque depois, na hora de declarar, agora nos meses de março e abril, basta você vir aqui na parte de declaração de imposto de renda e baixar dois relatórios. O extrato auxiliar para declaração de imposto de renda pessoa física e o extrato mensal de resultados. Eu baixei aqui o meu extrato auxiliar para declaração de imposto de renda, o extrato auxiliar. E aqui, pessoal, o próprio programa já traz para você mascadinho aquilo que você tem que colocar aqui em bens e direitos. Estou aqui na parte de bens e direitos desse meu relatório. E aqui, olha, o próprio programa, de uma forma sensacional, muito prática, já trouxe para mim todas as minhas posições patrimoniais, inclusive com os respectivos CNPJs, os códigos na Bolsa de Valores, os valores que eu tenho que declarar em 31/12 de 2021 e 31/12 de 2022, lá na parte de bens e direitos, tintim por tintim, do jeitinho que eu mostrei para vocês. Lembrando, pessoal, que este relatório aqui não é um relatório das minhas operações pessoais, não, tá? É um relatório que eu trouxe para vocês a fim de exemplificar como que você pode declarar o seu imposto de renda e como que você pode utilizar a plataforma da MyCapital para você, então, acompanhar sem dor de cabeça as suas posições e as suas operações em bolsa de valores. Inclusive, a MyCapital, ela tem planos mensais de valores extremamente acessíveis. A partir de R$17 por mês,
você já consegue contratar essa ferramenta fantástica para você não passar aperto na hora de fazer a sua declaração anual de imposto de renda, até porque, pensando, né, que se você não conseguir fazer isso, depois precisar de contratar um contador, certamente um contador vai sair muito mais caro do que pagar uma plataforma como essa por menos de R$17 por mês. E eu ainda, inclusive, pessoal, eu virei tão fã da ferramenta aqui da MyCapital que eu ainda consegui cupom de 10% de desconto exclusivo para os meus seguidores, tá? Vou deixar esses cupons tanto para o plano anual quanto para o plano mensal aqui embaixo na descrição. São os cupons Sofia 10 mensal e Sofia 10 anual. Aqui estão os planos que eles têm. É claro que o anual vale mais a pena, até porque para você ter esses relatórios que eu estou mostrando aqui para você, você precisa fazer o acompanhamento anual aí todos os meses, mandar suas notas de corretagem para dentro do programa, mas fazendo isso por menos de R$17 por mês, você já consegue então ter esse acompanhamento perfeito. Depois, na hora de declarar o imposto, só baixar aqui o relatório e fazer o famoso copia e cola, né? Dar um Ctrl+C, Ctrl+V, porque vai estar tudo aqui mascadinho, bonitinho, para você colocar na sua declaração. E aí, se você não quiser ter o trabalho de ficar calculando preço médio, fazer média ponderada, basta você contratar, que é a ferramenta da MyCapital, e na parte de bens e direitos você copiar e colar na sua declaração anual aqui, né, as informações relativas às ações que você tem. Superada então essa parte de bens e direitos, a gente precisa então declarar os juros sobre capital próprio e os dividendos que você recebeu dessas empresas. Aqui, para esse ano, a grande novidade do programa gerador da declaração anual é que você já pode, inclusive, informar, né, os juros sobre capital próprio e os dividendos que você recebeu aqui diretamente nesse campo, né? Antigamente você tinha que vir aqui na parte de rendimentos isentos, em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva, para você lançar isso. Agora nem precisa, né? Você pode vir aqui direto em informar rendimentos isentos ou informar rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e já lançar aqui os juros sobre capital próprio e dividendos que você recebeu. Se você recebe dividendos de uma empresa, você tem que lançar aqui na parte de rendimentos isentos. E se você recebe juros sobre capital próprio, você tem que informar aqui na parte de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva. E aí que vem a gloriosa pergunta: Sofia, mas eu não sei, né, se eu recebi dividendos ou JCP das empresas em que eu tinha ações aí ao longo de 2022. E para isso, pessoal, você precisa consultar então o banco escriturador das empresas aí que você tem negociadas na bolsa. O banco escriturador é como se fosse o representante administrativo daquela ação que é negociada na bolsa de valores. Então, por exemplo, se você tem ações de Banco Bradesco, o próprio Banco Bradesco é o escriturador dessas ações. Se você tem ações de Magazine Luiza, por exemplo, vamos saber qual que é o banco escriturador de Magazine Luiza? Vamos colocar aqui no Google, Banco Escriturador Magazine Luiza. E aqui já aparece, ó, pessoal, o banco escriturador do Magazine Luiza, ó, é o Banco Itaú. Então você tem que ir lá no Banco Itaú e buscar esse informe de rendimentos. Basicamente, hoje a gente tem 3 bancos escrituradores aí que basicamente dominam a nossa bolsa de valores, que são o Banco Itaú, o Banco Bradesco e o Banco do Brasil. E aí basta você acessar os sites de correspondências digitais desses bancos, fazer um cadastro breve ali que você consegue baixar os informes de dividendos e juros sobre capital próprio a serem declarados. Então, por exemplo, se você quer receber o seu informe de dividendos das ações que você tem, por exemplo, de Magazine Luiza, vai lá no site Correspondências Digitais do Banco Itaú, que ó, já está aparecendo aqui no Google. Você faz um cadastro aqui com o login, uma senha rapidamente, e você consegue, então, baixar os seus informes de dividendos e juros sobre capital próprio de cada uma das ações que você tem, que é exatamente esse informe aqui, olha, informe de rendimentos e posição acionária. E aí todas as ações que você tiver, né, do banco escriturador aqui do Itaú, você vai conseguir dentro do site Correspondências Digitais aqui do Itaú. A mesma coisa acontece com as ações que são estruturadas pelo Bradesco e as ações que são escrituradas pelo Banco do Brasil. E aí, pessoal, você precisa informar, né, para a Receita Federal os dividendos e juros sobre capital próprio que você recebeu. Aqui no caso de Itaú, que é o exemplo desse informe que eu trouxe para vocês, né, a pessoa que investiu nessas ações, ela recebeu, né, R$ 378,40, né, de valor líquido aqui a ser declarado no imposto de renda relativos à tributação exclusiva de JCP recebidos de Itaú. Então essa pessoa vem aqui na sua declaração, vem aqui informar rendimento exclusivo, já está aparecendo juros sobre capital próprio, e você coloca o CNPJ da fonte pagadora, e aqui é interessante você colocar esse CNPJ que está aqui no informe, e você coloca o valor líquido que você recebeu de juros sobre capital próprio. Se fosse dividendos, pessoal, né, basta você vir aqui ó, na parte de rendimentos isentos não tributáveis,
cria um campo novo, e aí você cria aqui o código 9, ó, lucros e dividendos recebidos, e você lança então o valor que você recebeu de dividendos. E então esse é o passo 2 da sua declaração, declarar os juros sobre capital próprio, JCP e os dividendos. E aí, pessoal, se você não vendeu ações, você só comprou, você só trouxe ações de anos anteriores, termina aqui a sua declaração anual relativa à parte de ações. Agora, se você vendeu, né, seja com prejuízo, seja com lucro, você precisa vir aqui na parte de renda variável, operações comuns / day trade, e preencher todas essas tabelinhas aqui relativas aos meses em que você operou no campo operações comum mercado à vista. E lembrando, pessoal, que aqui eu tô fazendo uma declaração, né, de quem não faz day trade, de quem compra em um dia e vende em outros dias que não seja o mesmo dia da compra, né? Porque day trade é um outro tipo de situação. Eu, sinceramente, nem sei declarar day trade porque eu não faço day trade, eu passo bem longe disso. E eu tô mostrando aqui pra vocês nada mais, nada menos do que a minha experiência como investidora. E eu mostro aqui o que eu faço. Se eu não faço day trade, não tem como eu mostrar como que se declara day trade para vocês. E aí perceba que nessa parte aqui de operações comuns / day trade, tem todos os meses do ano. E é aqui que você tem que declarar, pessoal, os lucros ou prejuízos que você teve com as suas vendas. Então, pessoal, vamos supor que eu fiz uma venda em março, né? Se foi uma venda isenta, pessoal, se foi uma venda isenta, você vai declarar essa renda isenta, essa venda isenta, lembrando que se você vende até R$20.000 por mês em ações, né, com lucro, esse lucro isento, se é uma venda isenta, você vai colocar ela aqui, né, em rendimentos isentos ou não tributáveis. Agora, se você, né, vendeu mais que R$20.000 dentro de um mês, ao longo de 2022, o lucro que você obteve, ele não é isento, né, é um lucro tributado. E aí você tem que informar ele aqui nesse campo que eu tô mostrando para vocês. E se também foi um prejuízo, é interessante que você informe aqui, pessoal, com um sinal negativo na frente. Porque os prejuízos declarados anteriormente, eles podem ser compensados com lucros não isentos, ou seja, lucros tributáveis, que você venha a obter posteriormente. E aí você pode compensar esses prejuízos, né, economizando aí no imposto futuro a pagar de lucros tributáveis que você tem em operações com ações. E aí como que você faz para calcular, né, pessoal? Como que você faz para apurar quanto que você tem que declarar que, eu vendi mais de 20 mil por mês, né? Você tem que observar, pessoal, e apurar, fazer as continhas aí, de quanto que você obteve de lucro, né? Dentre a compra, levando em conta o preço médio de compra e levando em conta o preço de venda em que você vendeu esses seus ativos. Utilizando aqui a plataforma da MyCapital, se você vier aqui na parte de declaração de imposto de renda e extrato mensal de resultados, que você vai ter exatamente essa tabelinha aqui que eu tô mostrando para vocês, percebam que essa tabelinha aqui, que o próprio programa já traz pra gente, ele mostra exatamente tudo que eu tenho que preencher, né, de acordo com o programa da Receita Federal. Né? Olha aqui que tem os meses de janeiro, fevereiro, março, abril. A própria tabelinha que o programa me traz, ele tem esses campos aqui bonitinhos para você preencher. Perceba que a maior parte dos campos aqui, ela tá vazia. Por quê? Porque as vendas que eu fiz ao longo do ano, elas foram vendas isentas. E quando eu fiz uma venda aqui que realmente ultrapassou 20 mil, olha aqui, uma venda que ultrapassou 20 mil, né? Eu tive aqui então um lucro, esse lucro ele é tributado e aqui então o próprio programa me fala inclusive o imposto devido. Então esse valor aqui, olha, R$ 2.593,81 é o valor que eu tenho que informar nesse campo, olha, mercado à vista de ações. Então você vem aqui, qual que é o mês referente a essa parte do relatório? O mês de maio. Eu venho aqui no mês de maio e aqui nesse campo, nessa parte de mercado à vista ações, eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V, eu copio e colo esse valorzinho que está aqui, né? E aí o programa vai mostrar que eu tenho um valor de imposto devido e que se eu já tivesse o programa da MyCapital há mais tempo, né, eu teria a oportunidade de ter pagado isso daqui de forma tempestiva. E se você não pagou isso de forma tempestiva, né, até o último dia do mês subsequente à venda, que seria aqui até o último dia de junho, né, você agora tem que pagar isso daqui com juros e multa, tá? Se você não sabe como que você paga impostos, né, advindos aí, né, de operações na Bolsa de Valores com atraso, tem um vídeo que eu vou deixar aqui nos destaques que eu ensino isso pra você. E aí você vem aqui na sua declaração, pessoal, você preenche mês a mês, né, o valor das operações que você fez, né, caso sejam operações acima de 20 mil, se você teve lucro, mas foi um lucro, né, em vendas que no mês não ultrapassaram de uma forma global mais de 20 mil, é um lucro isento, que não seja pagamento de imposto de renda, você declara esse lucro aqui na parte de rendimentos isentos não tributáveis. E se você teve um lucro que é tributado, ou seja, em vendas que ultrapassaram 20 mil em termos globais dentro de um mês do ano de 2022, você tem que declarar aqui o lucro que você teve,
né? Você coloca aqui, igual eu mostrei para vocês aqui no relatório, o lucro que eu tive já foi apurado, o resultado líquido no mês, que aí o próprio programa ele vai apurar o imposto que você tem que pagar caso você não tenha feito isso tempestivamente até o último dia útil do mês subsequente à venda. E se você teve prejuízo, pessoal, é muito importante que você venha aqui, vamos supor que eu fiz uma venda com prejuízo em agosto, é importante que você venha aqui e coloque com o sinal negativo na frente o prejuízo que você teve, porque esse prejuízo, então, ele pode ser utilizado para bater lucros futuros não isentos, né, para você pagar menos imposto no futuro. Tá? E basicamente, pessoal, era isso aqui que vocês tinham que ver, né? Esse é o arcabouço de o que você tem que fazer na sua declaração anual na parte de ações. Lembrando aqui, né, que o programinha da MyCapital, ele ajuda a gente demais nisso. Ele mostra, inclusive, o imposto que você tem a pagar. Se você não pagou esse imposto, basta você vir aqui no programa, no mês relativo à alienação que você fez, e aqui você tem até a opção aqui, ó, de emitir a DARF e pagar a DARF ainda que seja com atraso, para que você fique quites com a Receita Federal e não caia na malha fina, né? Ou seja, por menos de R$17 por mês, né? Algo que vai ser muito mais barato do que contratar aí um contador, você consegue ter pleno domínio, né, das suas operações em bolsa de valores. E aqui eu dei o exemplo de ações, mas o programa da MyCapital ele não se restringe apenas a ações não, você coloca aqui os seus fundos imobiliários. Se você faz day trade, eles também apuram aqui as operações com day trade, né? Inclusive eles vão lançar também a parte de apuração de imposto de renda dos investimentos no exterior e até mesmo de criptoativo. Eles me falaram que isso vai ser, né, uma novidade que vai vir agora, que eles estão cada vez mais aprimorando e aperfeiçoando a plataforma. E aí, pessoal, se vocês quiserem conhecer a MyCapital, que vai fazer com que a declaração de investimentos no imposto de renda não seja uma dor de cabeça, tá? Vou deixar aqui embaixo na descrição também o site da ferramenta e os cupons de desconto exclusivo para você que é meu seguidor de 10%, seja no plano anual, seja no plano mensal, que são os planos que eles têm aqui na parte de preços, o anual à vista, o anual parcelado e o mensal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham conseguido ter uma noção, né, de quais são esses 3 passos principais para se declarar as suas ações no imposto de renda. Não é algo complexo, é algo trabalhoso, né? Complexo não acho que é, porque vocês viram qual que é a lógica de declaração, só que de fato é trabalhoso e o programa da MyCapital pode te ajudar a tornar essa tarefa bem mais fácil de ser feita, inclusive poupando tempo e dinheiro, já que contratando a ferramenta é muito mais barato do que você, por exemplo, contar aí com o contador. Ou se você também não quiser contratar, você faz isso na mão, faz o cálculo da média ponderada, mas o principal, o importante é que você compreenda esse racional de declaração, que foi o que eu trouxe para vocês. E se você tiver alguma dúvida, alguma observação, pessoal, coloca para mim aqui embaixo nos comentários. Eu vou tentar responder o maior número possível de pessoas que eu consiga, e aí você comenta aqui embaixo para mim, para ver se eu consigo te ajudar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por hoje é isso e até o próximo vídeo aqui da playlist Imposto de Renda 2023.